Olá, espero que todos estejam bem. Meu nome é Daniel Rey e nós vamos estudar alguns dos ensinamentos de Jesus sob a ótica do Espiritismo. O tema a ser abordado é Bem-aventurados os que têm o coração puro, que é tratado no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec iniciou o estudo sobre o assunto tomando como base o capítulo 5, versículo 8 de Mateus, que nós vamos fazer a leitura aqui. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. Esse versículo nada mais é do que um trecho do Sermão da Montanha, uma das bem-aventuranças. Jesus falava para uma multidão de sofredores, oferecendo-lhes esperança e uma espécie de roteiro para suportar as dificuldades da vida e conseguir atingir a felicidade, mas sob o aspecto espiritual. Para que pudéssemos entender melhor o significado de bem-aventurados os que têm o coração puro, Kardec associou outras passagens de Jesus que estão descritas no Novo Testamento. Foram selecionadas por Kardec 4 situações envolvendo Jesus que permitiram que as pessoas daquela época entendessem seus ensinamentos. Os exemplos são os seguintes. Primeiro, nós vamos falar sobre criança, depois sobre um exemplo que ele usou de adultério, depois sobre uma situação envolvendo mãos lavadas e, por fim, ele falou sobre escândalos. Então, a partir de agora, nós vamos estudar um item desses de cada vez, com o objetivo de extrair a sua essência, naturalmente de forma resumida, né? Vamos começar então pelas crianças. Jesus estava na Judéia, ensinando a multidão, e alguns fariseus faziam perguntas para testá-lo. As pessoas traziam crianças para que ele as tocasse, mas os discípulos os repreendiam e Jesus aproveitou aquela situação para dar mais um ensinamento, conforme está em Marcos capítulo 10, versículos de 14 a 16. Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Então notem que ele diz que não é necessário ser uma criança, mas parecer com uma criança, né? Então que características que a criança tem e que nós devemos imitar, né, ou assimilar? Sob o ponto de vista material, nós somos responsáveis por nossos filhos e por dar condições de crescimento e desenvolvimento. Notem esse trecho do livro Sinal Verde. A criança é uma edificação espiritual dos responsáveis por ela. Não existe criança, nenhuma só, que não solicite amor e auxílio, educação e entendimento. Então, as crianças absorvem, elas aprendem conosco e, obviamente, ela é o resultado do nosso investimento. Sob o ponto de vista espiritual, nós ainda estamos na infância, como se fôssemos uma criança, por sermos imperfeitos e por vivermos um planeta de provas e expiações. Mas nós temos que acreditar em Deus como sendo nosso Pai e admitir que nós precisamos de apoio para evoluir, assim como a criança depende da gente também, né? Vejam esse trecho do livro Luz Imperecível. Muitas vezes, por orgulho, por amor próprio, o homem tem a dificuldade de aceitar a paternidade divina. Então, sejam encarnados ou desencarnados, é necessário ter uma postura receptiva e de aceitação. Ter uma postura de simplicidade e de humildade, assim como uma criança. Então, essas são as características que nós devemos imitar das crianças. Outro exemplo que Jesus deu foi sobre o adultério. No Sermão do Monte, após falar as bem-aventuranças, Jesus continuou dando ensinamentos e mostrando que veio cumprir a lei e não modificá-la. Falou sobre o olho por olho, dente por dente,
falou sobre o não matarás, entre tantos outros exemplos. E ele também falou sobre o adultério, como está escrito aqui em Mateus capítulo 5, versículos 27 a 28. Aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Mas eu vos digo que aquele que tiver olhado uma mulher com mau desejo, já cometeu adultério com ela em seu coração. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro o coração nem sequer pensa no mal, como está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que a gente está estudando. Então, por fim, existe uma fala de Jesus que resume tudo o que já vimos sobre pureza de coração. Escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna o homem impuro. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Então nós temos que limpar as manchas morais que nós temos, à procura, com o objetivo de tornarmos-nos espíritos mais puros. Muito obrigado pela atenção e que todos fiquem em paz.